E para finalizar a nossa primeira aula, né, falando sobre estatística descritiva, temos ainda as medidas de posição. Bom, além das medidas de centralidade e de variação, pessoal, as medidas de posição também são muito úteis para descrever um conjunto de dados, porque elas dão uma ideia, uma visão geral da organização dos dados, do posicionamento dos dados. E com ela, com esse tipo de ferramenta, nós conseguimos posicionar, inferir onde está cada entrada de dados em relação ao todo, certo? Essas medidas são feitas através do cálculo dos fractis, que são números que separam ou dividem um conjunto de dados ordenados em partes iguais. A mediana, por exemplo, é um fractil, porque se você ordena um conjunto de dados, o elemento que está exatamente ao meio, que divide os dados em duas partes, né, com o mesmo número de observações, é a mediana. Então, a medida de posição mais comum é calcular os três fractis, Q1, Q2 e Q3, ou seja, três quartis que dividem os dados em quatro partes. Então, esses quartis, né, eles dividem os dados de forma que aproximadamente um quarto dos dados está abaixo do primeiro quartil, um quarto está entre o primeiro e o segundo, um quarto entre o segundo e o terceiro e um quarto entre o terceiro, né, e o final dos dados, certo? Para que a gente calcule os quartis, basta ordenar os dados e, primeiro, eu calculo a mediana do conjunto e ela já é o segundo quartil, porque ela vai dividir os dados em duas partes iguais. E eu divido os dados na mediana e encontro a mediana tanto na primeira parte quanto na segunda parte. E a mediana da primeira parte é o primeiro quartil, a mediana da segunda parte é o terceiro quartil. Então, para que fique mais claro, né, como é calculado os quartis, como são calculados os quartis, vamos ver um exemplo. Né? Digamos que eu tenha notas de 15 pessoas que realizaram determinada prova, certo? Essas são todas as notas aqui das pessoas. 13, 9, 18, 15 e por aí vai. Primeiro passo, ordenar os dados. Ordenei os dados em ordem crescente, do menor para o maior, e encontro a mediana desse conjunto, que vai ser o segundo quartil. Depois eu pego, né, vejam que a mediana está dividindo os dados de forma que eu tenho o mesmo número de observações dos dois lados. Depois eu encontro a mediana do primeiro subconjunto, né, da primeira parte, e esse é o quartil Q1, e encontro depois a mediana da segunda parte do conjunto. E esse cara vai ser o Q3. Então, os quartis desse conjunto de dados são 10, 15 e 18. Como é que eu interpreto isso? Bom, aproximadamente um quarto, né, das pessoas que fizeram a prova, dos funcionários que realizaram o teste, estão abaixo de 10. 25% das pessoas tiraram abaixo de 10. Vejam que aproximadamente metade das pessoas, né, 50% das pessoas obtiveram menos de 15 no teste, ou seja, a primeira metade do conjunto. 3 quartos obtiveram menos de 18, né, pontos na prova. E, se você observar, você pode fazer várias outras interpretações. Por exemplo, apenas 25% das pessoas tiraram acima de 18. 50% das pessoas tiraram entre 10 e 18 e por aí vai. Então você consegue entender o posicionamento dos dados, né, a organização dos dados. Uma ótima forma de visualizar esse resultado é através de um gráfico, certo? E o gráfico que permite essa visualização que a gente chama de box plot, certo? Como é que a gente faz isso? Bom, o Python tem na biblioteca matplotlib um gráfico chamado boxplot, onde você diz qual o conjunto de dados que você quer plotar, né? E ele plota para você esse gráfico aqui. E veja como é interessante. Ele plota, ele representa todas as observações da seguinte forma. A parte de baixo aqui é a menor observação, a parte de cima aqui é a maior observação, né, do dataset. E aqui, o quartil é esse primeiro lado do box, né, do quadrado, essa outra parte do box aqui é o segundo quartil, e a linha ao meio é a mediana. Então eu tenho aqui o menor elemento, o maior elemento, primeiro, segundo e terceiro quartis, certo? Essas duas bolinhas aqui representam outliers, pontos fora da curva, né, considerados pelo matplotlib aqui. Então você também tem a ideia, né, se existem alguns outliers aí no seu conjunto de dados. Então, com isso, nós finalizamos nossa primeira aula. Essa foi apenas uma introdução à estatística descritiva. Obviamente que existem várias outras ferramentas para descrever um conjunto de dados. Aqui eu mostrei apenas algumas das ferramentas que são muito utilizadas no dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado dessas aulas sobre introdução à estatística e introdução à estatística descritiva. Até logo!